Nós cremos em Ti, a Tua palavra diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Senhor, nós cremos que Tu pode nos encher nessa noite, que Tu podes falar conosco, nos dá, Senhor, ouvidos espirituais sensíveis para ouvir Tua voz. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo, enche as nossas vidas, enche os nossos corações, fala conosco, Senhor, que todo impedimento agora caia por terra em nome de Jesus, que haja liberdade para a Tua palavra, que haja liberdade para o Teu Espírito Santo. Senhor, trabalha nas nossas vidas, a Tua palavra tem poder, a Tua palavra tem poder para libertar, para transformar, para restaurar, a Tua palavra tem poder para curar, Senhor, nós cremos, por isso queremos estar alertas, receptivos. Abre o nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, glória a Deus, Tu és bem-vindo, Espírito Santo, glórias a Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Glórias a Deus, obrigado, Jesus. Glórias ao Senhor, a paz do Senhor, irmãos, amém? Pode tomar assento. E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias lá em João, no capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Glórias a Deus. Aleluia. João 14, a partir do versículo 15. Evangelho, irmãos. Vamos ler, que diz assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guardará as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, que estando convosco, tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém, irmãos? Essa palavra que o Senhor já tem ministrado há algum tempo no meu coração, já vem falando, não para mim trazer para os irmãos, mas vem falando comigo, né? O que vem me lapidando através dessa palavra, né? Sobre o trabalho do Espírito Santo. Quando a gente fala em Espírito Santo, muitas vezes a gente lembra do mover, né? Desse mover, do dom de línguas, da movimentação, daquele culto assim, avivado, e a gente pensa que é o Espírito Santo trabalhando no nosso meio. Mas quando a gente, não que não seja, amém, mas Jesus, quando ele vem falar do Espírito Santo, e ele está falando aqui para os discípulos, né? Porque ele está contando para eles que ele vai embora, ele vai morrer, mas ele está tentando consolar eles de alguma maneira e está falando, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E aí ele fala um pouco a respeito do que é o trabalho desse Espírito Santo. O que esse Espírito Santo faz dentro de nós? Ele está dizendo que ele vai morar dentro de nós, através desse Espírito. Vai morar dentro, é Deus em nós.
Ali Jesus estava com eles, do lado deles. Às vezes Jesus se ausentava e eles ficavam sozinhos, mas o Espírito Santo não. Ele está dentro de nós todos os dias. Aqui a palavra diz, né? E faremos nele morada. Então ele está dentro de nós. E qual é o trabalho que ele faz dentro de nós? Né? Não é só aquele culto avivado, não é lá no dia a dia, lá na tua casa. Qual é o trabalho que ele faz em nós? Aí Jesus apresenta algumas coisas, algumas tarefas do Espírito Santo, e ele diz, olha, ele é o Consolador. Aquele que vem consolar da dor, do sofrimento. Então vocês vão ficar tristes, né? Porque eu vou, mas ele vai vir o Consolador, aquele que traz consolo, aquele que traz alívio. Porque aqui, irmãos, os discípulos, eles estavam aflitos. Eles estavam e eles iam ficar muito mais ainda. A gente vê aqui eles falando e questionando Jesus, eles estavam aflitos. Eles estavam ansiosos e muitas vezes nós estamos assim. Aflitos, ansiosos com as situações da nossa vida, com coisas que a gente precisa resolver, com pessoas, porque ainda eu sempre digo para a mãe, é tão fácil viver. Às vezes a gente vê alguma reportagem na televisão e a gente diz, é tão fácil viver, mas as pessoas tornam a vida do outro difícil, né? E às vezes é tão fácil para a gente viver, mas aí aparece alguém que torna a vida da gente difícil, que vem trazendo um problema, que vem sendo um problema, mas aí a gente tem o nosso amigo, o Consolador, a gente não está sozinho, e é isso que Jesus está falando. Ele é o nosso amigo, ele é o Consolador, aquele que traz alívio na hora da aflição. E Jesus fala também que ele habitaria dentro de vocês, dentro deles, dentro de nós. Então esse também é um trabalho do Espírito Santo, morar dentro de nós, não nos deixar sozinho. E aí ele diz que ele vai ensinar sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Quantas vezes, né, irmãos, a gente se sente incapaz de resolver algum problema, incapaz de até educar um filho, incapaz de ser uma esposa melhor, incapaz de lá no trabalho da gente desempenhar uma função, né? Quem sabe algo que a gente precisa resolver, mas ele vai ensinar todas as coisas, é todas as coisas, não é algumas coisas. A gente vê lá no começo, né, da Bíblia, quando eles vão construir o templo, a palavra de Deus diz que Deus ia ensinando, ia capacitando, ia ensinando eles para eles fazer as construções, para eles fazer as coisas que precisavam ser feitas. E ele está aqui para nos ensinar todas as coisas que nós precisamos para viver a nossa vida. Que a nossa vida não é só aqui dentro da igreja, não é todas as coisas só aqui, não. É todas as coisas do nosso dia a dia. E ele fará lembrar das palavras de Jesus. Então esse também é um trabalho do Espírito Santo, nos fazer lembrar daquilo que Jesus falou. Então não é por acaso que às vezes a gente está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus e a gente lembra. É o Espírito Santo dizendo, Deus não se agrada. E lá em João 16, 7, se a gente virar uma página aqui, ele também vai falar, Jesus continua falando. E ele diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veio para nos guiar em toda a verdade. E aí, irmãos, o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração a respeito disso? Lá no meu dia a dia, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, ou eu vou falar alguma coisa, e ele diz assim, Priscila, essa obra é minha. Essa obra é minha. Nós precisamos crer na obra do Espírito Santo. Isso aqui, que eu falei para os irmãos, e você pode ler melhor depois, é o que o Jesus falou que ele viria fazer. Mas o que acontece com nós, irmãos? Muitas vezes, a gente quer fazer isso aqui. E aí o que é para a gente fazer, a gente não faz. A gente tem um filho. A gente tem um filho que a gente vê que está longe dos caminhos do Senhor. Porque eu acho que todo pai olha para o filho que gostaria, né? Quando nasce, você já tem algo no teu coração que você desejou para aquela criança, que você desejou para aquele filho. Um futuro
futuro que você vê para ele, eu imagino que não é diferente com os irmãos. E quanto mais quando a gente conhece a Jesus, e a gente sabe do nosso destino, do nosso futuro, a gente sabe o que esse mundo tem para quem não serve a Deus. E às vezes a gente olha para um filho e pensa, e quer tentar convencer, e quer tentar transformar com as nossas próprias mãos, e quer falar para mudar. E aí o Espírito Santo vem e diz, essa obra é minha. Essa obra é minha. É eu que vim para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que a gente, irmãos, faz o contrário. A gente quer convencer o nosso amigo, o nosso marido, o nosso filho, o nosso vizinho do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente não foi chamado, não tome esse fardo que não é teu, irmão. Nós não podemos tomar esse fardo por muita... E aí sabe o que a gente faz? A gente mete os pés pelas mãos, fazendo o que nós não fomos chamados para fazer e deixando de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Muitas vezes, né, como esposa, eu estou lá e penso, vou falar isso, vou falar aquilo outro. Aí o Espírito Santo vem e diz, essa obra é minha, não é tua. O que a palavra fala para nós como esposas? Que a gente deve ganhar o marido com muitas palavras, é isso? Não, a gente deve ganhar o marido sem palavras. Mas com as nossas atitudes, ainda o irmão que pregou ainda uns dias atrás, ele falou que a gente pode influenciar. A gente não pode, a gente deve influenciar. E aí o que as esposas querem fazer? Querem ficar ali piripipi, porque tu tem que ser assim, porque tu tem que ser assado. Ou os maridos, vice-versa também. Aqui na igreja tem muitos irmãos que vêm sozinhos. Muitos. Não só mulheres, tem muitos homens. Muitas pessoas que por anos e anos vêm, pegam a sua Bíblia e pensam, poxa, eu podia estar aqui comigo. Podia estar aqui junto comigo, desfrutando. Que bom que seria. Não é verdade, irmão? Seria uma bênção. Mas essa obra é do Espírito Santo. Essa obra é do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça. Ele sabe o que é melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Ele sabe o tempo que nós precisamos. E muitas vezes a gente coloca os pés pelas mãos, irmãos. Quantas vezes a gente vê alguém que recebe uma promessa? Talvez até você, se alguém, não sei. Recebeu uma promessa, eu vou fazer isso. E aí, irmão, você fica inquieto. Você corre atrás da promessa, você não corre atrás de Jesus. Corre atrás da promessa. Eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu preciso chegar lá. Mas não foi Ele que prometeu. Mas a gente quer fazer o papel de Deus. E eu estou falando isso para você, irmão, porque primeiro Ele falou comigo. Como eu disse, eu não ia pregar, não estava pensando em pregar nada. Na verdade, eu já tinha colocado no meu coração o seguinte, não é momento de eu pregar. O pastor volta e me olhava para mim e dizia, quando é que vai abrir aquela agenda para nós marcar? Eu dizia, não, pastor, não é momento. Eu até tinha dito para a mãe, eu disse, não é momento. A gente precisa viver as estações, agora eu estou com um filho pequeno, ele não dorme de noite, e aí eu não tenho tempo, porque para pregar tem que estudar a palavra, irmãos. E aí como é que eu estou lendo a Bíblia? Escutando. Eu coloco lá, vou lavar a louça, eu coloco lá, porque não dá tempo de ir ali, parar, meditar, porque sempre tem alguém correndo ao redor, alguém chorando, alguém precisando. E aí eu coloco lá para escutar. E é assim que eu estou lendo a Bíblia, escutando. Aí eu já tinha dito no meu coração, não é o meu tempo agora. Aí vem o Espírito Santo e fala, sou eu quem faço. Sou eu quem faço, essa obra é minha. A palavra é minha, a responsabilidade é minha. Abra a minha boca e eu te encherei. Deus conhece o tempo. Né? Então aí eu disse, tá bom, Senhor, eu entendi. Entendi que essa palavra era para mim, que essa obra é do Espírito Santo, que a palavra é dele. E que não é por a gente muito fazer, que a gente precisa, essa é a palavra dessa noite, irmãos, a gente precisa confiar na obra do Espírito Santo. Crer na obra do Espírito Santo. Crer que não é por a gente muito falar. A obra é dele, mas qual é a nossa parte? Ter fé, orar, jejuar, buscar. Isso é a nossa parte. Descansar. O Senhor nos chamou para descansar nele.
O Senhor nos chamou e disse assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aí como é que a gente está andando, irmão, aflito, procurando fazer aquilo que é Deus que faz? Então que a gente não venha se afligir, essa obra é do Espírito Santo. Essa palavra é para você, irmão, que está aflito, que anda aflito pensando em alguém, pensando que você poderia fazer alguma coisa. Não, influencie, faça a sua parte. Sabe o que nós fomos chamados para fazer, irmãos? Fomos chamados para viver na presença de Deus. Fomos chamados para viver, para buscar Deus. As demais coisas serão acrescentadas. E elas serão na hora certa, no momento certo, do jeito certo. E enquanto o Senhor ministrava essa palavra, vinha falando comigo, volta e meia, eu ia fazer alguma coisa, eu ia falar alguma coisa, e Ele falava, Priscila, sou eu que faço. Aí, tá bom, não vou falar. Sou o Senhor que faz, não vou falar. Ou aí outra coisa. Ou às vezes não que eu ia falar alguma coisa, às vezes eu queria me preocupar com alguma coisa. Olhava para uma situação e pensava, vou ficar preocupada. Já estava preocupada, né? Daí, sou eu que faço, essa obra é minha. Tá bom, Senhor, o Senhor me chamou para descansar. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. E durante esse tempo que o Senhor foi ministrando no meu coração, Ele falou comigo através de 2 personagens da Bíblia. 2 personagens que eles receberam do Senhor uma promessa. Algo que o Senhor falou para ele. Eu creio que você também recebeu uma promessa do Senhor. Creio que você também está esperando algo da parte do Senhor. Eu creio que você está lutando por algo. E aqui são 2 personagens que receberam uma promessa, só que eles lidaram com essa promessa, com essa espera, de maneiras diferentes. E eu queria abrir com você lá em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12, que vai falar, irmãos, a respeito da promessa que Deus faz para Abraão. Acho que são 2 personagens muito conhecidos. Todo mundo já conhece, né? A história de Abraão. Aqui no capítulo 12, eu não vou ler, irmãos, porque é muito grande, mas eu vou tentar, que eu já sou resumida, então eu vou tentar resumir para você. No capítulo 12, Deus chama Abraão para um passo de fé. Ele diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Abraão pega a sua esposa, pega o seu sobrinho Ló e eles vão. Ele sai peregrinando com a direção de Deus, né, para a terra. Né, e ali, nessa promessa, o que o Senhor promete para ele? Que ele formaria ele seria o pai de uma grande nação, que ele teria uma grande descendência. E ele sai com essa promessa, Deus vai me dar uma grande descendência, uma grande nação. E eles vão sendo dirigidos por Deus. Só que, irmãos, vão passando os anos, vai passando o tempo, e Sara não tem filhos. Só que Deus tinha prometido. Mas aí o que acontece? Eles vão caminhando, a coisa vai acontecendo, mas esse filho não chega. E só quem sabe, que já tentou ter um filho, sabe que para quem é mulher é muito difícil, que os anos vão passando, junto com o tempo da espera, vai passando os anos, e a mulher possui um relógio, que, né, o corpo para de gerar. Então vai passando, a aflição vai aumentando. Conforme vão passando os anos, a aflição vai aumentando. E eles esperando a promessa do Senhor. Lá no versículo 15, a gente pode ver na vida de Abraão que ele começa a ficar aflito. E olha o que ele fala, diz assim, ó, depois dessas coisas, no verso 15, veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu grande galardão. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então, a gente pode ver aqui que Abraão começou a orar, começou a conversar com Deus, existia uma aflição na alma dele.
o filho não vinha. E ele já estava começando a ficar preocupado. E aí ele vai falar com Deus, e Deus fala para ela, não te preocupa. Vai ser teu filho, não se preocupa. Mas aí, irmãos, aqui no capítulo 16, Sara, que também já devia estar aflita, porque se Abraão estava aflito, imagina Sara. Com certeza, ele veio de falar com Deus, e ele foi correndo falar com ela, olha, acabei de falar com Deus agora, e ele disse para mim não se preocupar. Porque não vai ser o nosso mordomo, que vai ser o herdeiro, que vai cumprir toda essa promessa que nós estamos esperando, que nós saímos lá da nossa casa para se cumprir essa promessa, não vai ser com ele. Não se preocupa que não vai ser com ele. Ele disse que vai gerar de mim um filho. Com certeza ele já afligiu ela, irmãos. Daí, nessa ansiedade, nessa preocupação, Sara tem uma grande ideia, que vocês já conhecem. Ela diz, então pega aqui a minha serva, eu já sei, tive uma ideia, Abraão, pega aqui a minha serva, toma ela como mulher ali para ti, e aí tenha um filho, e esse filho vai ser meu, como fosse meu. E os dois fizeram, irmãos. E aqui no capítulo 16, no versículo 3, vai falar que faziam 10 anos que eles tinham saído lá da casa do pai de Abraão. Durante 10 anos, eles ficaram peregrinando, esperando aquela promessa. Então, 10 anos já tinham se passado, Sara já estava ficando velha, e nada da promessa. E aí, ao sentir a pressão, irmãos, da promessa, ela resolveu achar uma solução humana para uma coisa que Deus tinha prometido. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Deus promete algo, e a gente se bate, tenta fazer de todas as maneiras. Aí eu te pergunto, irmãos, Abraão não estava ali falando com Deus? Em todo o tempo, Abraão não saiu de lá peregrino e depois Deus desapareceu. Não, em todo o tempo Deus estava instruindo eles no caminho. Mas eles resolveram fazer o quê? Sem perguntar para Deus. Eles tiveram uma grande ideia e resolveram não perguntar para Deus. E a gente vai ver que lá na frente, irmãos, Deus cumpre a promessa na vida deles. Lá na frente, passam-se mais anos, acho que mais 13 anos. E Deus vem e cumpre a promessa na vida deles. Mas aí, irmãos, eles têm que colher o fruto de ter saído fora da vontade de Deus. Eles têm que colher a consequência das escolhas deles. O que Sara arranjou? Sara arranjou um problema para a vida dela. Agar engravidou, começou a rejeitar ela, começou a se achar para cima dela, porque ela engravidava, Sara não. As duas entraram em conflito. Depois, lá na frente, o filho de Agar vai ter conflito com o filho de Sara. Então, quer dizer, ela trouxe uma aflição desnecessária para a sua vida. E muitas vezes nós fazemos isso. Quando nós tomamos decisão fora da vontade de Deus. Porque em todo o tempo Deus estava ali, eles podiam ter consultado, eles podiam ter dito, Senhor, nós tivemos uma ideia. Tem Agar aqui que pode gerar, que pode dar um filho. Mas não, eles não consultaram, irmão. Eles tiveram a grande ideia e eles pensaram, é isso aí, é o caminho, vou fazer, não vou perguntar para Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós focamos na promessa e nós queremos ela a todo custo. Só que aí, irmãos, a gente às vezes sai da vontade de Deus, sai do propósito. Porque esperar faz parte. Mas a gente não quer passar processo. A gente não quer. A gente não quer ficar triste, a gente não quer chorar. Mas é a maneira que Deus trabalha. Se a gente for olhar para a Bíblia, para a história dos grandes homens, a coisa nunca aconteceu assim, pá. Não, da noite para o dia, não. As coisas levam tempo, Deus precisa trabalhar em nós, Deus tem os seus caminhos, vai entender. Deus tem os seus caminhos e Ele é soberano e Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Então, esperar o que Deus prometeu só é possível por meio da fé. Talvez você está passando por um momento de vale, que você está esperando, que você está olhando para alguém e você pensa, poderia ser diferente. Ou você está olhando e dizendo, Senhor, Tu me prometesse aquilo, Tu me prometesse aquela posição, Tu me prometesse aquele milagre, e você está num tempo de espera. Faça isso com fé, irmãos. Faça isso com alegria. Que na hora certa Deus vai cumprir a promessa. E a gente vê que ali Deus cumpriu a promessa. Chegou a hora, Sara teve um filho. E lá, irmãos,
Não posso deixar de passar. Aqui, ó, no capítulo 18, Deus aparece de novo para Abraão e diz assim, ó, e disse o Senhor a Abraão, no 10, e disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho, e Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Então, Deus estava falando, olha só como Deus falava com Abraão, irmãos. Deus falava que Sara podia escutar atrás da porta da tenda. Então, quer dizer, Deus falava com ele podia falar com Deus. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, darei eu à luz ainda havendo já envelhecido? Aí Deus fala para ele, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Sabe por quê, irmãos, que às vezes a gente tenta se intrometer nas coisas que são do Espírito Santo? Porque nos falta fé. Eu não estou falando para você, estou falando para mim, irmãos, porque às vezes a gente olha e a gente acha, a gente tem a ousadia de achar que a gente poderia fazer melhor do que o Espírito Santo. E aí a gente se intromete e mete os pés pelas mãos e não espera o tempo do Senhor. E aí colhe os frutos das nossas decisões. Né? Então essa é a história de Sara, irmãos. Eles receberam uma promessa e não esperaram para se cumprir no tempo do Senhor. Fez o que ela quis e aí colheu a consequência. E aí o Senhor falou comigo a respeito de outro personagem bíblico que fez o contrário. E eu quero ler com você lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e versículo 7. Eu não vou ler tudo, irmãos, porque não vou ler, depois se os irmãos quiserem ler, mas são palavras muito conhecidas. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 7, vai dizer assim, ó, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê os que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Aqui está falando sobre o irmão de Davi. E depois eu vou falar sobre o momento em que Samuel unge Davi como rei. Irmãos, nesse momento o rei de Israel era Saul, mas ele tinha desobedecido a Deus, tinha desagradado ao Senhor e Deus o tinha rejeitado. Deus disse que ele não seria mais o rei. E aí Deus manda que Samuel vá ungir um outro rei. Samuel chega na casa de Jessé e Deus mostra que é Davi. E Davi é ungido como rei de Israel. E de uma maneira sobrenatural. O mesmo profeta que tinha ungido Saul, ungiu a Davi. E aí, irmãos, no dia seguinte que Davi é ungido como rei, quando ele acorda, o que mudou na vida dele? Nada. Não mudou nada. Ele continuou sendo Davi, que cuidava das ovelhas do seu pai. E aí, a vida dele continua desenrolando, irmãos. Ele era um adolescente. Continua cuidando das ovelhas, continua fazendo tudo que ele já fazia. E aí, Davi é convidado para ir tocar para o rei. Ele começa a trabalhar para o rei, tocando harpa. Tem um espírito mau que se aposta do rei. E aí eles acham ali, alguém se lembra de Davi, leva ele para tocar lá no palácio, ele começa a tocar e o rei se agrada dele e ele começa a trabalhar no palácio. Mas, irmãos, ele tinha sido ungido para ser rei. Mas ele estava lá sendo servo, servindo. Aí, de repente, irmãos, ele está lá, no momento em que o rei não está, ele volta para a casa do seu pai manda ele ir lá ver os irmãos na guerra. Quando ele chega lá, ele vê Golias afrontando o povo de Deus. E ele se enche de ousadia, porque a palavra de Deus diz aqui que quando ele foi ungido por Samuel, o Espírito de Deus se apoderou dele, né? Encheu ele se enche de ousadia. E ele diz, não, esse homem afrontando Deus vivo, eu não vou contra ele com espada, com lança, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele derrota Golias. E ele começa a ser visto. E aí o que eu vejo, irmãos? Trabalhe enquanto espera.
Muitas vezes a gente quer esperar o todo estar perfeito para a gente fazer alguma coisa. Para a gente fazer alguma coisa para Deus. Talvez você está aqui sozinho, você serve a Deus sozinho lá na sua casa. Não tem mais ninguém e você tem pensado, eu não posso fazer nada. A minha esposa não está aqui, o meu marido não está aqui. Eu estou aqui sozinho. Quando tudo estiver perfeito, né, quando ele estiver vindo tudo, quando os meus filhos estiver tudo servindo a Deus, aí eu vou fazer. Irmãos, nós precisamos trabalhar enquanto esperamos. E depois eu digo, você que está aqui sozinho, quem está em casal também não é tudo perfeito. Também tem problemas, também tem aflições, o inimigo também tenta. O inimigo também aflige. Se você sabia, irmão, que você está aqui sozinho, que aquele casal que vem aqui na igreja, lá em casa às vezes também briga? Também não concorda com tudo? Porque às vezes, irmãos, existe uma ilusão na cabeça de quem vem sozinho à igreja, que não, quando o meu marido se converter, o mundo vai ser perfeito. Vai ser perfeito, nós seremos perfeitos. Irmãos, nós somos seres humanos, no mundo tereis aflições. Enquanto a gente estiver nesse mundo, irmão, vai ter aflição. Claro, eu não estou dizendo para ti que não é uma bênção a casa inteira servir ao Senhor. Deus tem promessa para a tua vida. Você não vai vir sempre sozinho. Na hora certa, Deus vai operar o milagre. O Espírito Santo vai agir, vai trabalhar na vida daquele teu filho que precisa. Eu creio. Mas só que, irmãos, trabalhe enquanto espera. Não espere tudo ficar perfeito. Faça aquilo que vier na tua mão para fazer. Sirva a Deus com fidelidade. Sabe, faça a sua parte. E a gente vê Davi fazendo isso. Ele toca a harpa. Ele luta contra Golias, ele está lá no palácio, ele não tenta passar a perna no rei. Deus falou que esse lugar é meu. Cada vez que passava, tentava colocar o rei de escanteio. Não, ele está ali, esperando, pronto, esperando para a promessa se cumprir na hora que for da vontade de Deus. Irmãos, e foi fácil para ele? Não foi. Todo mundo que conhece a história sabe. Que no capítulo 18, irmãos, entra um espírito de inveja, de desconfiança na vida de Saul. E Saul começa a perseguir Davi. Ele começa a ser perseguido ao ponto de que ele tem que fugir. Ele tem que fugir de Davi para não ser morto. E lá no capítulo 24, irmão, como eu disse para você, eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai ficar até amanhã de manhã. No capítulo 24... Davi, ele tem a oportunidade de matar Saul. Eles estão ali numa caverna e Saul não vê ele e ele tem a oportunidade de matar Saul. Tanto é que os homens que estão com ele, olha só o que eles falam para ele. Eles dizem assim, 1 Samuel 24:4. Então, os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E Davi se levantou mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Então, irmãos, até quem estava com ele disse assim, chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Te coloca de pé, agora é a hora que tu tens que matar o rei. E olha o que Davi fala. Sucedeu, porém, que depois de ter cortado um pedaço do manto de Saul, sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E aqui, irmãos, Deus me falou algo muito forte. Que Deus nunca vai pedir, você está atrás da sua promessa, mas Deus nunca vai pedir para você quebrar um princípio para alcançar a promessa. Nunca. Davi tinha temor de Deus. E é o que muitas vezes a gente vê, pessoas quebrando os princípios. Ainda um irmão pregou ainda num culto passado, que quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Davi não queria maldição sobre a vida dele, sobre o reino dele, matando um homem que já tinha sido ungido por Deus para estar ali. Se Deus é poderoso para prometer, Deus é poderoso para cumprir na hora certa. Ele soube esperar a hora certa. E muitas vezes a gente acaba querendo quebrar princípios. Deus nunca vai pedir, irmãos, se a tua vida está caminhando,
Deus te fez uma promessa, aí você está caminhando, buscando aquela promessa, se preparando, porque uma hora a promessa vai chegar. Alguém até pode dizer, ó, chegou a hora, corre lá, faz, acontece, é agora. Mas se esse acontece é agora, quebrar algum princípio da palavra, foge, irmão, porque não é de Deus, por mais que pareça. Vou falar, Deus te prometeu um marido. Deus te prometeu um marido. Amém, você está orando, você está buscando. É só um exemplo, irmão, não estou falando para ninguém. Mas Deus te prometeu um marido. Aí aparece na tua vida um homem maravilhoso, abençoado, vem na igreja, mas ele é casado. É um exemplo bem, né? É vontade de Deus? Não é, irmão. Quebra um princípio, mas ele é uma bênção, irmã. Trabalhador, querido, vem em todos os cultos. Ele está aqui em todos os cultos. Ele participa de todas as coisas na igreja, ele ora. Mas ele é casado, irmão. Ele tem esposa. Isso é um princípio. É da vontade de Deus? Não é. É só um exemplo, irmão, para ficar muito claro. Pode ser qualquer outra coisa. Porque todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o inimigo arma laço nas nossas vidas. Toda vida ele tem Jesus tem um caminho, mas toda vida ele quer apresentar um atalho. Toda vida o inimigo das nossas almas ele trabalha, irmãos, incessantemente, para que eu e você não andamos no caminho do Senhor, para que a gente venha pegar atalhos. Por isso, irmãos, que o nosso alvo precisa ser Cristo. Por isso que o nosso alvo precisa ser buscar a Deus. Porque quando o nosso alvo for a promessa, a gente vai ficar tentado pegar atalhos para receber aquilo que a gente tanto quer. Às vezes a gente está com o coração com a motivação errada. A gente precisa buscar a Deus de todo o nosso coração. Lá em 2 Samuel 5:4 foi quando Davi se tornou rei. Sabe quantos anos ele tinha, irmão? 30. 30 anos ele tinha. Já tinha se passado aproximadamente aí 15 anos. Ele esperando. Ele trabalhando, fazendo aquilo que vinha na mão dele para fazer. Cumprindo as ordens. Não sendo falso, não querendo passar a perna no rei. Ele foi até o final, irmãos. Saul se matou. Porque perdeu uma batalha. E daí o pessoal lá, os sacerdotes, os anciãos lá se reuniram e colocaram Davi como rei. Então ele foi no momento certo, na hora certa, ele pôde usufruir da promessa que o Senhor tinha dado para ele, sem trazer maldição junto, sem deixar nada amarrado para trás, na hora certa. E aí, irmãos, a palavra é bem simples dessa noite. Nós precisamos crer na obra do Espírito Santo. Nós só vamos ter essa graça de esperar o tempo de Deus, essa graça de ficar calmo, de ficar tranquilo, de desfrutar a paz que excede o entendimento, de conseguir viver a nossa vida com Jesus, se nós crermos que o Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer aquilo que nós precisamos, se nós crermos que nós temos um Pai que cuida de nós nos detalhes, que nós não estamos sozinhos, Ele não nos deixou órfãos, Ele está conosco, Ele mora em nós. Nós só vamos conseguir agir como Davi se nós tivermos fé em Deus, se nós nos fortalecermos a cada dia no Senhor. E quando é que nós precisamos colocar essas coisas em prática na nossa vida? Quando estamos preocupados com as coisas que estão fora do nosso controle, para ter paz. Quando está tudo fora do nosso controle, é aí que a gente precisa colocar isso em prática. Diz, Espírito Santo, eu quero crer em Ti. Porque, irmãos, essa palavra é linda, né? Meu, como é linda, mas ela precisa ser colocada em prática. Aquilo que eu disse para você. O Espírito Santo vai te lembrar, assim como Ele tem me lembrado, na hora que eu for tentar dar um passo que não é da vontade de Deus, que sai fora do propósito, ou falar alguma coisa, Ele vai dizer, essa obra é minha. Essa obra é minha, te cala, essa obra é minha. Quando desejamos que as pessoas sejam transformadas, quantas vezes a gente deseja que as pessoas sejam transformadas? E aí que a gente precisa colocar essa palavra em prática. Crer na obra do Espírito Santo. Quando nós olhamos para alguém e pensamos assim, não tem jeito. Não adianta nem orar. Por aquela pessoa lá, não adianta orar. Olha só o jeito dele, olha o estado dele. Quantas vezes já veio aqui na igreja? Quantas vezes?
Do mesmo jeito tá. A gente não pensa assim, às vezes? A gente pensa. Mas o Senhor disse para nós, ora, intercede, é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, interceder pelas pessoas. O Senhor age através da intercessão. A gente vê a palavra de Deus, Deus agindo em cooperação, sabe? A gente cooperando com Deus e Deus fazendo. É assim que Deus age. Deus não precisava de alguém que se colocasse na brecha. E assim nós precisamos nos colocar na brecha pela vida daquelas pessoas que a gente olha e pensa assim, não tem jeito. Às vezes, quando a gente vai orar para alguém, a gente é tentado até a orar assim, Senhor, faz a tua vontade. Não, nós precisamos crer na obra do Espírito Santo. Não existe ninguém difícil de alcançar para Ele. Agora existe o tempo do Senhor. E o pastor pregou, quando Deus se lembrou de Ana, quando Deus se lembra. Você precisa ajudar Deus a se lembrar, irmãos. Nós precisamos orar, fazer a nossa parte. Então, quando é que nós precisamos colocar essa palavra em prática? Quando nós pensamos, essa pessoa é inalcançável. Ou, eu cansei de orar. Eu cansei, não canse, irmãos. A obra é do Espírito Santo, nós precisamos fazer a nossa parte. Enquanto esperamos um milagre, talvez você espera um milagre da parte de Deus. Então, é aí que você precisa colocar essa palavra em prática para viver em paz, irmãos. Porque quando a gente vive à espera de um milagre que não está no nosso controle, se a gente não confia em Deus, se a gente não tem Deus, a gente vive perturbado. A gente vive sem paz, a gente não consegue pensar em outra coisa. E não foi isso que o Senhor preparou, prometeu para nós. Ele prometeu a paz que excede o entendimento. Você que está sozinho aqui nessa noite, caminhando, buscando ao Senhor, peça para o Senhor te dar a paz que excede todo o entendimento. Quando vier a aflição, quando vier a dúvida, quando vier a tristeza, diga, Senhor, eu quero crer na obra do Teu Espírito Santo. Eu quero crer que enquanto eu estou caminhando, trabalhando, confiando, o Senhor está fazendo no tempo dEle, do jeito dEle, da maneira certa, irmãos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é buscar a Deus. Nós precisamos crer na obra do Espírito Santo também, quando nos sentimos incapazes de fazer algo que Deus pediu. Deus te chamou para fazer algo e você está se sentindo incapaz, você está se sentindo pequeno, você está sentindo que não vai dar conta, que não é para você talvez, mas foi Deus que pediu. Nós precisamos crer no Espírito Santo. Que a gente vai abrir a nossa boca e Ele vai nos dar palavra, que Ele nos vai dar capacidade, que Ele vai nos fazer lembrar aquilo que nós precisamos lembrar. E é só por isso que eu estou aqui nessa noite, irmãos, porque eu resolvi crer no Espírito Santo, porque é Ele quem faz. Porque quando a gente decide fazer, a gente coloca os pés pelas mãos. Mas quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui, faz, Senhor. Faz a Tua vontade, faz o Teu querer, eu quero crer. Sabe, irmãos, que nós possamos orar mais, dizendo, Senhor, me ajuda a crer. Que essa possa ser a nossa oração nessa noite, e me ajuda a crer na obra do Teu Espírito Santo. Eu tenho certeza, irmãos, que lá no seu dia a dia você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar que o Senhor falou contigo, que você precisa crer na obra do Espírito Santo. Ele tem um trabalho que foi Jesus quem falou que Ele viria para fazer, e Ele está fazendo dentro de cada um de nós, mas nós precisamos confiar e deixar Ele trabalhar e fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Amém, irmãos? Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo continue trabalhando nas nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, que Ele possa te lembrar durante essa semana, durante esse mês, aquilo que Ele veio para fazer. E aquilo que é seu dever fazer, meu dever fazer, aquilo que nós fomos chamados. Fecha os teus olhos, irmão. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos entregar essa palavra nas Tuas mãos. Senhor, continua trabalhando ela dentro dos nossos corações. Senhor, abre o nosso entendimento. Pai, se nós estamos, Senhor, enganados em alguma coisa, se nós estamos fazendo algo, Senhor, que não Te agrada, Senhor, algo que
que Tu não nos chamasse para fazer, que o Senhor venha trazer revelação nessa noite para a Tua igreja, para os Teus filhos. Traz à luz, Senhor, aquilo que está oculto, Senhor. Algo, Senhor, que os Teus filhos estão fazendo, falando, mas, Senhor, que não é o trabalho deles, é trabalho do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha mostrar, que o Senhor venha revelar, porque nós queremos andar em revelação. Nós queremos, Senhor, ter o nosso entendimento aberto, lapidado por Ti. Espírito Santo, nós queremos Te dar liberdade. Age no nosso meio, age no nosso coração. Acrescenta a nossa fé. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos fracos. Nós nos sentimos pequenos, Senhor, diante das aflições, diante das situações que aparecem para a nossa vida. Mas nós queremos Te pedir, Senhor, nos fortalece, renova a força da Tua igreja, Pai. Renova, Senhor. A Tua palavra diz que aquele que tem falta de fé, peça a Deus. E nós queremos Te pedir, acrescenta a nossa fé nessa noite, para poder caminhar, Senhor, em paz, em tranquilidade, para poder caminhar descansando no Senhor, descansando nos Teus braços. Nós não queremos andar, Senhor, como o mundo, aflitos, preocupados, ansiosos, não. Nós queremos lançar tudo aos Teus pés. Nós lançamos aos pés da cruz, Senhor, os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquelas pessoas que parecem impossíveis. Nós lançamos aos pés da cruz, Senhor. Cuida de nós, cuida dos nossos problemas, das dificuldades, Senhor. Entregamos tudo diante do Teu altar, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada.